Olá, Doc! Seja bem-vindo em mais uma Med Class. E vocês aprenderam na aula passada que você pode sim treinar uma equipe de alta performance. Trouxe vários insights para vocês, erros que vocês possivelmente estão cometendo. E hoje eu vou entrar um pouquinho mais profundo. Como que você faz, então, essa gestão de pessoas e o treinamento da sua equipe, Doc? E não pense que isso vai ser num único dia. Obviamente, você tem algumas coisas que você pode repetir e fazer sempre, mas o grande segredo da gestão é você ter constância, ou seja, você trabalhar com essas pessoas ao longo do tempo e não um único dia, ok? Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Doc. Qual é o maior desafio que você enfrenta hoje no consultório? Se a sua resposta foi atrair mais pacientes, que eu sei que é normalmente o que as médicas mais me trazem, eu preciso te falar uma coisa. Ter pacientes é importantíssimo e essencial, mas eu te falo que saber retê-los e fidelizá-los faz parte de você ter uma gestão adequada, uma equipe alinhada de alta performance e um consultório que vai funcionar sem você estar ali o tempo todo. Bom, porque o consultório, gente, não é só o médico. É óbvio que o médico não existiria consultório, não existiria clínica sem o médico. Mas você entende que o seu atendimento médico, ele faz parte de uma experiência do paciente. Então, desde o momento que o paciente procura por você, lá nas suas redes sociais, chega no WhatsApp ou no telefone da clínica, entra em contato com você, até o momento que é agendado a consulta, depois chega lá na recepção do teu consultório, o pós-consulta, você faz a tua experiência, você faz ali o seu melhor para entregar o melhor para o paciente, não o seu atendimento, obviamente, que tem que ser, e eu sei que é muito bom, mas o pós-consulta, o pré-consulta, o agendamento, o follow-up, o segmento, faz parte da tua equipe. Se você não tiver uma equipe alinhada com cultura, com os valores, os princípios que você traz, vai destoar, não vai ser legal, não vai ser uma experiência Disney, não vai ser uma experiência de excelência, e é isso que nós estamos buscando aqui, não é mesmo? Então, vamos lá. A gente está falando de todas essas etapas, e agora eu quero falar sobre como você pode transformar a sua equipe de alta performance, garantindo que os seus pacientes tenham essa melhor experiência possível. Eu gosto muito de comparar com a Disney. Vou trazer depois algumas coisas que eu vivi lá, inclusive na última vez que nós estivemos ano passado, no aniversário da minha filha, e uma equipe que trabalhe com autonomia, com comprometimento, e um consultório que funciona mesmo sem você estar lá o tempo todo, ou falando o tempo todo, ou fazendo com que as pessoas vivam ali o tempo todo juntas, né? E eu vou compartilhar então essa experiência. Então, como que a gente constrói uma equipe de alta performance? Não tem como se você não manter a sua equipe motivada e trazer cultura. Cultura é algo que é mais subjetivo. Às vezes eu falo que as empresas têm essa dificuldade porque é muito mais fácil falar, não, mão na massa, pá, vamos fazer tal. Só que a cultura tem a ver com você trazer a tua história, os princípios e os valores da clínica, você literalmente motivar as pessoas a olhar para a mesma visão, olhar para a missão que você tem, né? Por isso que é tão importante você ter missão, visão e valores da tua empresa muito claros. A gente fala que tem que estar escrito na parede, né? A própria Bíblia fala, né? Quando algo era muito importante, ele fala, ó, escreve na parede, escreve na pedra, para que todos vejam. Então, é basicamente isso. Todo mundo precisa estar alinhado e ter uma clareza daquilo que você carrega e daquilo que você traz e da visão que você tem enquanto empresa. Então, tem uma equipe que reflita isso. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Se o ambiente for desorganizado, a equipe vai ser desorganizada. Se você não valoriza o paciente, enfim, deixa a desejar, os funcionários também não vão valorizar. Então, fica uma pergunta
que é justamente isso. Qual cultura que você quer criar, né? E eu quero te trazer alguns exemplos. Por exemplo, as pessoas sabem exatamente o que elas fazem e por que elas fazem aquilo. Os funcionários se sentem parte do consultório, parte da clínica, não apenas empregados. Sabe aquele sentimento, Doc, de dono? É muito difícil no fim, no geral, você ter esse sentimento de dono. As pessoas que não são donas do negócio terem esse sentimento de dono. Eu não vou dizer que é tão difícil, mas é difícil nós motivarmos as pessoas a ponto de falar, nossa, isso aqui é meu, vou pegar, vou fazer como se fosse meu negócio, eu tô crescendo junto. Eu brinco com meu marido, né, ele fala sobre a questão da gente olhar para a lua, de ser lunático, de mirar na lua, e aí ele dá o exemplo do presidente John Kennedy, que na época da Guerra Fria com a Rússia, e falou, nós vamos levar o homem à lua, tararara. Nós não vamos fazer porque é um trabalho fácil, mas porque é a parte difícil, e nós escolhemos a parte difícil. E aí ele conta como que uma ida à Lua fez com que o homem, a NASA e todos ali, milhares de pessoas, cientistas, desde a moça da limpeza, os funcionários, todos estivessem envolvidos com essa meta, com esse propósito maior. Tenha algo que inspire as pessoas e fala, nossa, nós vamos chegar aqui. O nosso alvo é ser a melhor clínica pediátrica do Brasil. O nosso alvo vai ser transformar as famílias através do nosso atendimento, através da nossa clínica, atingir mais pessoas, dar qualidade, dar excelência, dar um atendimento de excelência para eles. Então, pensa numa visão grandiosa, sabe? Numa visão inspiradora, é mais ou menos por aí. E isso faz com que os funcionários, obviamente, não se sintam apenas funcionários, mas se sintam parte. E a gente precisa trazer isso para eles. Poxa, qual que é a meta? Vamos junto. Não se trata apenas de dinheiro, entendeu? A gente pode motivar as pessoas de outras formas também. É óbvio que se você puder, né, comissionar, puder incentivá-los de alguma forma, principalmente para que eles atinjam a meta, é interessante. Mas existem formas e formas da gente inspirar o nosso time. E a equipe, ela trabalha com autonomia sem precisar que o médico resolva tudo. Isso é muito importante. No geral, tá? Eu vou dizer assim, é raro, mas acontece. Mas no geral, gente, o médico, ele tende a ser muito centralizador. Tinha, né? Agora não mais, mas essa tendência de centralizar. E centralizar, veja bem, você precisa ter o controle da situação, mas você precisa aprender a delegar. E delegar significa confiar, não significa confiar cegamente ou confiar e largar, mas confiar e acompanhar, confiar e treinar. Isso dá muito trabalho. E eu falo isso porque às vezes você fala assim, não, eu vou fazer tudo sozinha mesmo, porque dá menos trabalho, é mais rápido, cansei de ficar ensinando as coisas. Por quê? Porque normalmente dá mais trabalho, gente, dá trabalho ensinar pessoas, dá trabalho treinar. Só que depois, se você tiver essas pessoas treinadas e alinhadas com a tua cultura, aí eu falo assim, é o melhor dos mundos, né? Isso é ser um bom líder. E isso é ter, de fato, liderança. Para você criar essa cultura, primeiro, deixe claro os seus valores e missão do consultório, missão da tua clínica, missão daquilo que você faz. Mas eu só tenho uma secretária, eu tô começando. Tudo bem, a sua secretária precisa entender teu sonho, a sua secretária precisa entender por que você escolheu a medicina, por que você escolheu a tua especialidade, qual que é o seu diferencial, por que você faz o que você faz. Eu sempre converso, né, se for uma secretária, principalmente presencial, porque hoje a gente tem muitas que são assistentes virtuais, mas deixa a pessoa se envolver com aquilo que você faz, no sentido de, poxa, eu falo assim, você já atendeu essa pessoa? Você já deu algum serviço para ela, para que ela passasse na jornada da experiência do paciente, para que ela vivesse esse processo? Porque isso é muito legal, gente. Isso aí como é que eu posso dizer? A pessoa vai ser grata, né? Ela vai ter esse sentimento de gratidão e nada como ela vender aquilo que ela já viveu e ela falar, não, a doutora Kelly, ela é maravilhosa, ela é humana, nossa, ela cuidou do meu filho assim, assim, sabe? Ela enche a boca e o olho brilha quando fala de você. Eu sei que nem sempre você vai poder proporcionar isso, mas
Tenta fazer essa experiência e você vê que isso não vai mudar completamente a forma como ela te enxerga. Faz isso, traga esses valores, missão no consultório, encante a tua secretária. A sua secretária precisa comprar a tua ideia, ela precisa estar junto com você. Como eu te falei, o brilhinho no olho tem que estar lá, sabe? Todo mundo precisa saber qual é o padrão. O padrão, poxa, o padrão não dá pra gente ter determinado tipo de erro. Olha, não dá pra deixar a sala bagunçada. Não dá pra deixar as coisas aqui na recepção desorganizada. A gente tem que sempre oferecer o café pro cliente, dar bom dia, sorrir. O cliente chegou na clínica, levanta, abre a porta, oferece um café, uma água, sorri, sabe? Gente, são coisas tão simples, mas eu sei que isso falta e muito. Reforça, treina sempre esses padrões. O erro das médicas, nosso erro é não ter tempo para parar para fazer isso, gestão, e fazer uma coisa rápida, fazer assim, não, vou fazer aqui e tal, e nunca mais fazer. Essa motivação, essa reunião de cultura, ou essa reunião, o ideal é que seja semanal. Uma vez por semana você vai lá, tem um tempo com a tua equipe, que seja 30 minutos, geralmente aí 30, 40 minutos é o suficiente, talvez nas primeiras vai ser um pouco mais de tempo, mas tem esse momento, porque as pessoas vão começar a te admirar, vão começar a olhar para você com outros olhos, e isso é muito importante. Mas tem o gestor fulano de tal, tudo bem. O gestor vai ver todos os dias, vai cobrar as coisas chatas, vai, assim, ficar em cima dos resultados. Você tem que ser a pessoa inspiradora, você tem que ser o líder. E aí você faz essa reunião semanal. Combinado? Então, se você está ouvindo aqui, já aproveita, anota isso, fala, vou me comprometer a fazer essa ação. Escreve aqui para mim que você vai se comprometer e se compromete e assim, de verdade, eu te desafio a fazer isso e depois trazer aqui os resultados que você teve. Tenho certeza que você vai ter colhido bons frutos. Se comprometa a não fazer apenas uma única vez, tá bom? Uma vez por semana é o ideal. Tá, é o ideal uma vez por semana. Eu tenho reunião com a minha equipe, uma vez por semana, pelo menos, a gente faz reunião, alinha a semana, faz as coisas que tem que ser feitas e de fato faz muito sentido, vale muito a pena. Ainda sobre treinamento de alta performance, dê autonomia. Falei para vocês, não controle tudo. Tente não ser centralizador, no geral o médico mas delegue. Delegue tem a ver com liderança. E por fim, treine e reforce sempre os padrões. Não tem como você ter uma equipe de alta performance sem você fazer um treinamento contínuo. Mas eu vou falar sempre a mesma coisa? Gente, às vezes você vai sim falar a mesma coisa de maneiras diferentes. Às vezes você vai contar só uma história. Às vezes você vai estar lá só para dizer, gente, vamos lá, essa semana vai ser muito importante. Estamos aqui junto, vamos fazer esse resultado acontecer, motivar, trazer uma palavra de encorajamento, de gratidão. Não sei, eu sei que você precisa, não sei como dizer, mas assim, você vai precisar inspirar a tua equipe. Como você pode inspirar a tua equipe? Pense nisso. Existem inúmeras formas de nós sermos inspiração e inspirarmos os outros, tá bom? Agora, como que a gente treina a nossa equipe para oferecer esse atendimento impecável? Eu falo que é muito mais fácil você treinar alguém, talvez júnior ou iniciante, que é ensinável e, veja bem, do perfil dela, então é um perfil comportamental adequado para isso, é ensinável, alguém que está disposto a aprender, do que você pegar alguém mais sênior, às vezes, e cheio de vício. Então é importante que, por mais que você não contrate, e às vezes você nem pode contratar uma recepcionista ou uma secretária já sênior, ou um gestor mesmo, que vai ser mais caro, mas se você não treiná-lo, você não vai conseguir entregar. Ele não vai conseguir, ela não vai conseguir entregar aquilo que você espera. Pode ser o gestor que for, mas se ele não estiver alinhado também com a cultura, vai ser bem complicado, bem delicado. E eu te garanto que é melhor, às vezes, você pegar alguém mais cru, treinar essa pessoa da base, do que pegar alguém mais caro e cheio de vícios. Mas o que a sua equipe precisa dominar? Gente, eu anotei algumas coisas muito importantes aqui, porque a gente esquece do básico bem feito, né? A pessoa precisa de um atendimento humanizado e acolhedor. Eu acho que hoje a gente está falando de... A tecnologia, ela ajudou muito, ela aproximou as pessoas assim que estavam longe, você consegue se comunicar e tem informação, só que mais do que nunca as pessoas estão valorizando o contato humano, essa coisa do tete a tete, né, o olho no olho, e esse acolhimento, principalmente, eu acredito muito que faz parte
faz parte de mim, faz parte da nossa cultura aqui na empresa, e é algo que é bem importante, assim, para a gente poder trazer para os outros. A gente poder resolver os problemas de forma rápida e eficiente. Então, tem algo que eu falo para minha equipe seja um resolvedor de problemas. Antes de você trazer o problema para mim, e assim, possivelmente eu vou resolver. Tenta pensar, nossa, como que a doutora Kelly resolveria esse problema? Sabe assim? O que a doutora Kelly faria? Tá, vamos pensar o que a doutora Kelly faria. Em vez de dar aquele desespero, vamos falar com a doutora Kelly. E isso dá uma certa autonomia e dá uma coisa que você fala assim, surpreende muitas vezes. Aí você fala, nossa, que legal, eles estão conseguindo resolver o problema, eles estão conseguindo manejar a crise que vai acontecer, sei lá. O paciente chegou lá no horário errado, ou marcaram o paciente no mesmo horário, já teve tanta coisa. O paciente chegou no dia errado, sei lá, cobrou errado o pagamento, não sei. Tem N coisas, ou já aconteceu de a gente estar na clínica e tinha muitos médicos, né, não era só eu, e a gente fazia toda essa gestão, do paciente chegar lá, o médico não tá, e assim, esqueceu, não é que a gente deixou de avisar, sabe, mas muitas vezes quem levava a bronca, quem levava lá a porrada, era as meninas que estavam ali na recepção, né, eram as secretárias. Então a secretária, coitada, às vezes é esse primeiro... Fala que leva umas pauladas, assim, e é difícil muitas vezes, né? Então, como que a gente pode treinar, né? Resolver conflitos, resolver os problemas e a técnica de comunicação justamente para evitar conflitos, para você poder conversar tanto com o médico como com o paciente, de maneira a fazer esse meio de campo. A secretária tem que ter muito jogo de cintura, isso é fato. Isso é fato, porque você vai precisar às vezes ouvir os dois lados, os dois vão achar que tem razão, ou de fato tem a sua razão, mas ela precisa ponderar, precisa ser aquele meio de campo que vai ajudar a chegar num consenso. E aí, como que a gente pode treinar a equipe? Uma coisa que eu achei legal é fazer simulações. Como que a gente pode simular situações de crise ou gestão de crise em tempo real e fazer com que como que ela lidaria com responder paciente difícil, sei lá, o paciente tá xingando o telefone, brigando, sei lá, tem tanta coisa, gente. Reagendar a consulta, desmarcou, quer reagendar, lidar com dúvidas, objeções de venda no telefone, problema de, não chegou no horário, deu algum problema, às vezes tá atrasado, o médico tá atrasado e isso acaba gerando também um problema. O segundo é modelagem de atendimento. Então, se você quer ter uma equipe que tem um determinado padrão de atendimento, você precisa mostrar exatamente o que você deseja que seja feito. E às vezes não é claro. Né? Parece meio doido isso, mas assim, a clareza vende, a gente sabe. Confusão não vende. Então, para você pode ser claro. Só que aí você precisa explicar e perguntar: tá claro para você? Tem alguma dúvida? Me explica o que você entendeu. Ter esse feedback. E algumas coisas que são legais, a gente tinha um sistema que a gente gravava as ligações e depois a gente conseguia ouvir essas ligações para mostrar, ensinar estratégias específicas, como contornar uma objeção, as dúvidas que os pacientes tinham. É aquela história, quanto custa essa consulta? É tanto. Tem de convênio? Não. Não é por aí, entendeu? A gente precisa aprender a lidar com essas perguntas, que é o que mais acontece. E muitas vezes você está perdendo um lead que poderia ser um lead interessante de consulta. Tá bom? E por fim, 3 padrões claros de cada função. Então, a secretária ela precisa saber exatamente o que ela precisa fazer. Como que ela vai percorrer a jornada do cliente com ele. Como que ela atende o paciente desde o primeiro contato até o pós-consulta. Se tiver um erro, o problema não é da pessoa, não é do cliente. A gente tem que pressupor isso. Né? Mas sim de um sistema eficiente. A paciente não entendeu o horário direito, a paciente colocou na agenda errada, não sei, mas poxa, por que isso aconteceu? Será que teve quantas confirmações? Foi enviado novamente a data, horário, local? Foi criado meios para que facilitasse dela não esquecer, dela colocar na agenda, dela tirar todas as dúvidas e assim por diante. E uma coisa que eu diria que a gente já falou um pouco sobre isso, mas que é o mais difícil, é como você vai manter uma equipe engajada e motivada. E aí fica uma pergunta, e já aconteceu, gente, e tem dias e dias, tem dias maus e dias bons. E a gente precisa aprender a passar por esses dias e ajudar a fazer com que esses dias não sejam tão ruins assim. Sabe aquele dia que estava tão pesado no trabalho, que você tinha um clima tão ruim, que você estava até com medo?
que dava até vontade de sair correndo? É quase por aí. Então a equipe ela fica animada, aí depois de um tempo o trabalho acaba virando algo mecânico, no começo a gente tá muito animado, faz treinamento. Isso acontece, né? Porque você tem um pico, nossa, todo mundo legal, todo mundo feliz, a equipe, sei lá, tá amizade, tudo amorzinho. Depois tá brigando, já tá fofocando, um falando mal do outro, um negócio meio louco. Uma disputa, sei lá, de ego, disputa ali de paciente, e aí acaba ficando pessoas meio se arrastando indo pro trabalho. Então, motivação não é apenas salário, mas pode ser várias outras coisas. Então, o que motiva uma equipe? Né? Ela sentir que faz parte de algo maior, como eu falei para vocês, você ter essa inspiração, essa clareza de falar sobre a visão, missão, propósito, valores, ter o reconhecimento e a valorização, e ter desafios e oportunidades de crescimento. Tem pessoas que são movidas mais a desafios, a oportunidade de crescimento, tem pessoas que gostam de reconhecimento e valorização, elogio, todo mundo gosta de um elogio. Não tô falando que você tem que elogiar coisas que não são certas, mas procure elogiar mais. Eu tenho certeza que a gente acaba criticando mais do que elogia. E algumas estratégias que eu vou deixar aqui para vocês, para a gente manter o time motivado, tá bom? Primeira estratégia é elogio, feedback constante. Quando foi a última vez que você elogiou uma pessoa da equipe? Reconheça quando a pessoa faz algo bem feito. Tem um livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, eu até citei em outra aula, que ele fala que você precisa ter pelo menos 3 elogios para uma crítica. E o ideal de uma empresa performar, ou seja, você aumenta a performance do seu time, se essa proporção foi 5-1, ou seja, 5 elogios para uma crítica. E o segundo é você trazer bônus de incentivos e desempenho, e bom desempenho, isso aí é óbvio, né? Pode gerar um impacto na produtividade, às vezes é algum bônus de, sei lá, um almoço, um café, uma massagem, não precisa ser um bônus em dinheiro, às vezes é alguma coisa que a pessoa quer, eu gostaria de ganhar, pode ser um bônus de acordo com a produtividade, e por fim, a gente ter um ambiente positivo e respeitoso, sempre, sempre, sempre. Então, um funcionário feliz, ele atende bem. Um funcionário desmotivado, ele acaba afastando os pacientes, né? Já tem um versículo na Bíblia que fala, né? O coração alegre formoseia o rosto. Então, se a gente está feliz aqui, nosso rosto vai ficar mais bonito. E o clima do consultório precisa ser leve, mas também profissional. Não pode ser aquele clima pesado, né? Das pessoas parecerem que tá sempre de mau humor. Não dá. Não dá. As pessoas têm que chegar lá e se sentir bem, em paz. Eu já cheguei em lugares e falo, nossa, me senti tão bem aqui, fui tão bem acolhida, foi tão incrível. Sabe, é mais ou menos esse clima que precisa ter mesmo. Agora, Doc, eu quero trazer alguns erros que a gente comete na gestão da equipe e que eu acredito muito que pode ajudar vocês. Então, se você quer melhorar a sua gestão de time, não cometa alguns erros aqui. E que talvez você esteja cometendo. O primeiro erro é que, eu tenho certeza que você acha que isso está acontecendo, é você achar que todo mundo já sabe o que fazer. Se você não treina a sua equipe, você não pode cobrar um bom atendimento. É treinar, treinar, treinar. É olhar, dar exemplo, falar de novo, motivar, dar feedback. Se puder fazer treinamento presencial, ótimo. Se não, faz call semanal, pelo menos, para poder estimular a sua equipe, a sua secretária e assim por diante. O erro número 2 é não dar autonomia o suficiente. Se a sua equipe precisa perguntar tudo, o consultório não funciona sem você. Você deu pra perceber? Então, assim, eu sei que às vezes é irritante, mas às vezes as pessoas chegavam pra mim e perguntavam uma coisa, eu falei, tá, o que você faria? Né? Eu devolvi a pergunta. Então, olha, eu faria isso, isso, isso. Ah, legal, muito bom, é isso. Então você vai trazendo autonomia, você vai falando, poxa, muito bom, pensa por aqui, é isso mesmo. Eu falava assim, gente, eu preciso que vocês comecem a pensar, sejam resolvedores de problema, pergunta a si mesmo, como que a doutora Kelly resolveria, como fulano resolveria, o que a gente pode fazer? Tome as rédeas da iniciativa. É óbvio, você não vai fazer uma coisa que você tem muito medo, insegurança, porque eu tô falando aqui. Mas isso é uma questão de aprendizado. Você pergunta e depois você vai pensar, poxa, da próxima vez eu vou pensar por esse lado, eu vou tentar fazer isso aqui. E por fim, o erro número 3 é a gente ignorar pequenos problemas, ou seja, pequenos conflitos, insatisfações,
às vezes é um ambiente tóxico, uma fofoca, que pode virar grandes problemas se eles não forem resolvidos. E aí vai virando uma bola de neve. Às vezes é um mal entendido que ficou lá atrás e que aquilo se degringolou e desenrolou de uma maneira inadequada. Se você quer que seu consultório cresça, gente, sem você ficar sobrecarregada, você precisa dessa equipe, né? Ninguém cresce sozinho. Nós crescemos com os outros, nós vamos mais longe porque temos uma equipe, porque temos outras pessoas que sustentam os nossos braços enquanto nós estamos ali atendendo o paciente, fazendo o procedimento, operando, enfim, seja o que você tiver. Entenda que você não vai chegar mais longe sozinha. Você precisa de pessoas. E como pessoas precisam de pessoas, aqui fica o meu convite para você conhecer o meu trabalho, que é a mentoria Empower Med, com outras médicas, na qual a gente dá essa assessoria, esse acompanhamento one-on-one, junto com a equipe, com você ali no consultório, monitorando, assessorando, trazendo soluções, para justamente que você possa ter a liberdade, ter a leveza de saber que as coisas vão acontecer sem você, de que você não precisa fazer nada sozinho. É a gente realmente ser esse braço direito para você. Então, se você quer conhecer um pouco mais os nossos programas de acompanhamento, o Medclass, a mentoria e como eu posso te ajudar, entra aqui no link da descrição, me chama, tem lá o Instagram, o @doutora Kelly Oliveira M, para você saber tudo que está por dentro aí das novidades dessa área. Eu sempre trago informações, insights para você de uma forma bem gostosa, bem tranquila e com exemplos, como vocês podem ver aqui, para vocês conseguirem digerir, para vocês conseguirem ter um consultório aí maravilhoso, uma clínica dos sonhos com uma gestão de alta performance. Tá bom, Doc? Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar aqui também o que você achou e temas para as próximas aulas. Até a próxima. Tchau!